Bom, pessoal, então eu vou fazer a demonstração, como eu falei, dessa proposição 5, tá? Acho que só o item C é que ele tem algo assim de diferente, uma observação que a gente vai justamente que é onde a gente vai perceber a importância que esse conceito tem, né, da demonstração de alguns resultados, da obtenção de alguns resultados, melhor dizendo, que enriquecem mais a teoria, tá? Mas entendendo o que a gente precisa nessa parte, a gente consegue entender o que precisa para as demais, tá bom? Então, no caso do item A, diz o seguinte, que N é normal em G se somente se isso aqui for verdade, né? Bom, mas aí a gente observa o seguinte, ó. Isso aqui ser verdade, né? Isso aqui ser verdade. Aliás, desculpa. Dizer que o N é normal, vamos lá. Dizer que o N é normal quer dizer que isso aqui, o NG, né? Que é justamente G-1 NG, é igual ao próprio N. Ou seja, quando eu conjugo os elementos de N, por qualquer elemento de G, isso é um elemento de N. Então, é quando a gente tem essa igualdade. Foi a definição lá que eu falei acima, de grupo normal, né? Porque a gente viu que quando o subgrupo é normal, o HG, que no caso aqui eu estou chamando H por N, trocando H por N, o NG é igual a N, para todo G, tá? Aí aqui, para isso aqui ser normal, isso é equivalente a gente dizer o quê? Bom, isso aqui, né? Para isso aqui ser igual, isso implica, isso aqui sendo igual, melhor dizendo, implica o quê? Aí eu vou e multiplico, opero aqui à esquerda com G. Então essa igualdade implica nessa, para todo G. E, consequentemente, vale a recíproca. Se eu tenho que para todo G em G essas duas classes coincidem, então isso implica que vale essa igualdade aqui. É só de novo operar desse lado aqui, ó, com G-1, tá? Então, de fato, a gente tem o afirmado, né? Que para um subgrupo, uma maneira, né? O que esse item A está dizendo é que uma maneira de você verificar alternativamente que um subgrupo de G é normal é você observar que as classes laterais à direita e à esquerda elas coincidem para todo G, tá? Aí no item B, agora a gente tem que o N1 e o N2 são normais em G, e quer mostrar que a interseção deles é normal. Bom, primeiro a gente já sabe que a interseção é um subgrupo, né? O que a gente tem que mostrar só, então, nesse caso, é que N1 interseção N2 é igual a N1 interseção N2 elevado a G, para todo G, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou pegar um camaradinha que está aqui na interseção, certo? Eu vou pegar um elemento no subgrupo e vou mostrar que esse camarada, o conjugado dele, né? Quando eu pego o x, g-1 xg para todo g, isso ainda pertence a o n, tá? Bom, então vamos lá, ó. Vou pegar um elemento aqui, vou pegar um G em G, certo? Então a gente tem que o X pertence a N1, por conta disso aqui, né? O X pertence a N1 e o X pertence a N2. Ah, mas a gente sabe que o N1 e o N2 são normais. Então, consequentemente, o XG, ele pertence a esse camarada, né? Que por hipótese é igual a ele mesmo. Ele pertence a N1G, que por hipótese é o próprio N1. Tá? E o XG também pertence a o N2G, né? Ou seja, isso aqui é a definição, pessoal, porque eu estou conjugando. Então, claro, quando eu conjugo, né? Quando eu pego o X e multiplico aqui por G e a menos 1G, isso pertence ao G-1N2G, né? Eu estou usando só aquela notação que a gente falou anteriormente. Então, observem que também, né, esse camarada aqui, para todo G, ele é o próprio N2, porque o N2 também é normal. Então, o que a gente mostrou é que, dado um elemento qualquer na interseção, esse elemento, quando eu conjugo ele por um G qualquer, ele ainda pertence ao N1 e pertence ao N2, ou seja, ele pertence à interseção, certo? Então, com isso, a gente mostrou que todo conjugado de qualquer elemento daqui, ele pertence ainda ao subgrupo. Então, a gente mostrou essencialmente que vale essa igualdade aqui, não é? A forma mais precisa seria a inclusão, né? Que isso aqui, para todo G, está incluído nesse. Mas a gente já viu que se isso acontece, eles são iguais, na verdade, tá? Então a gente mostra com isso, aqui a definição, né? Então a gente tem que N1 interseção N2 ela é normal em G, tá? Aí o item C, no item C, temos que o H é um subgrupo de G e o N é normal. Aí a gente vai
por uma economia, né, de escrita também, a gente vai chamar de L como sendo o conjunto HN, que é formado pelos elementos do tipo H operado com N, tal que o H está em H e o N está em N, tá? A gente vai provar que esse L é um subgrupo de G. Como? Vamos lá. Então, a gente vai usar aquela variação lá do resultado que a gente provou na parte de subgrupo, que é o seguinte, a gente vai mostrar que o elemento neutro pertence, né, de G pertence a esse conjunto. Quando eu pego dois elementos quaisquer nesse conjunto, a operação entre eles também é um elemento dele e que para todo elemento dele, o inverso dele também pertence a esse conjunto, tá? Então vamos lá. Ó. Bom, o mais fácil é o E, porque o E é só a gente enxergar esse camarada como sendo uma operação de dois elementos, onde um está em H e outro está em N. Como H e N são subgrupos, eu posso obter o E como sendo quem? E operado com E. Pronto. Então, já está ok esse primeiro item. No segundo item, a gente vai pegar dois elementos que estão em L, então eu vou chamar de H1M1 e H2M2, onde o H1 e o H2 estão em H, pela definição de L, e o M1 e o M2 estão em N, tá? Aí, pessoal, eu vou fazer a conta por aqui, porque eu achei mais interessante do que o livro, até porque ele muda lá no meio da história o M1 por N1, M2 por N2, não sei porquê. Acho que foi mais um erro de digitação, mas é o seguinte, ó. Tomei esses dois elementos, tá? Aí vou operar esses dois camaradas. A minha ideia é justamente mostrar que isso aqui pode ser escrito como uma operação entre dois elementos, onde um deles está em H e o outro está em N. Observem que se a gente for partir diretamente só do que a gente tem aqui, o que é que dá para fazer? O que daria para fazer seria a gente fazer, por exemplo, uma outra associação, porque eu posso associar assim, como posso associar o M1 com H2, né? E botar H1, aí entre parênteses M1, H2 e M2, certo? Então, por exemplo, como o M2 pertence a N e o H1 a H, eu só teria que mostrar, por exemplo, que esse camaradinho aqui, ó, ou ele está em H ou ele está em N, porque aí eu associaria ele com, por exemplo, aqui, se ele tivesse em H, aí a operação desses três camaradas está em H e o outro estava em N, então beleza, tá? E essa operação aqui, esse produto desses dois camaradas tivesse em N, a mesma coisa, associava com M2, tá? O problema é que quando eu associo, eu vou ter M1H2 e não H2M1. Então esse camarada aqui, esse associando e considerando esse elemento aqui, ó, ele não é necessariamente, né, um elemento de HN, porque ele não se escreve da forma que a gente precisa. Ele está se escrevendo da forma contrária, né? Se fosse H2M1, aí beleza, mas não, está escrito H1M1H2, tá? Aí qual é a ideia então? Bom, a ideia é que a gente então acrescente nessa expressão alguma coisa que permita reescrevê-la de modo a termos um produto, separar como uma operação de dois elementos, onde um está em H e outro está em N, certo? Então, qual é a melhor maneira aqui? É a gente operar a partir dos elementos que a gente já tem, claro, também, né? Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Eu vou operar aqui, como a gente pode escrever essa expressão como, por exemplo, aqui H1, M1, onde a gente olhar aqui nessa operação, a gente pode colocar o E operando, que não tem problema, é um elemento neutro, né? Então, por exemplo, considerando aqui nesse pedaço H1 vezes elemento neutro vezes M1, no lugar do E, eu vou escrever isso aqui, ó. Tá? Eu vou escrever como o E como sendo H2 a menos 1, tá? Por que eu estou escrevendo dessa forma? Bom, primeiro porque isso aqui dá o elemento neutro, então volta para o que a gente tinha. Mas essencialmente, pessoal, é porque é o seguinte, ó. Aqui nesse pedaço da expressão eu tenho M1 e tenho H2, né? M1 e H2. Bom, aí esse é o problema que a gente viu realmente mostrar, né? Olhando para esse camarada, a questão dessa operação tá aqui, desses dois elementos. Então, quando eu faço isso, o que é que acontece? Ó, aqui aparece o H2, só que aqui aparece o H2 a menos 1. Como esse camarada ele está em N e o N é normal, então para qualquer elemento do grupo G, em particular para qualquer elemento do subgrupo H, se eu pego o M1 e conjugo por qualquer elemento de H, o resultado disso é um elemento de N. Aí isso resolve nosso problema, porque escrevendo assim,
Aí eu vou associar dessa forma, ó, vou pegar o H1 com esse H2, vou olhar para isso aqui e o M2. Aí eu vou poder escrever essa expressão da seguinte maneira, como sendo H1, H2, aí o M1 aqui, aquela notação resumida, né? Isso aqui é M1 elevado a H2, que é justamente isso, vezes o operado com M2, tá? Aí observem, essa expressão aqui pertence a H, porque o H1 e o H2 estão em H, né, dos elementos que a gente pegou. Esse M2 ele já é um elemento do N, e esse camarada aqui, como eu disse, por conta do N ser normal, ele também pertence a N. Então esse camarada operado com esse pertence a N, porque N é um subgrupo, né? Então essa operação aqui desses dois camaradas ainda é um elemento de HN. Aí com isso a gente tem o segundo item, tá? Então vejam que o que salvou, o que permitiu, né, a gente chegar lá no resultado foi justamente que o N ele é normal. Se a gente não tivesse essa informação, a gente não conseguiria concluir, tá? Em geral, então, a gente não tem essa informação, como eu falei. Tem que ter essa imposição sobre o N, tá bom? Ou então, que uma outra coisa que a gente podia ter observado era que se isso aqui, né? Se esse produto aqui, a gente pudesse inverter. Se fosse a mesma coisa, isso aí obrigaria então que o HN teria que ser o NH, que é um outro resultado que a gente pode também obter para esse caso. Mas em termos de subgrupo normal, a gente tem isso aí, tá? Bom, aí o terceiro item agora é o seguinte: eu pego um X que está aqui, né, em L, aí ele se escreve dessa forma, é um HN, tá? Aí a gente sabe que o X a menos 1 é pegar isso aqui e elevar a menos 1, que a gente sabe que é quem? O inverso de HN é... O inverso de HN é N a menos 1, H a menos 1, certo? Aí a ideia aqui, pessoal, é semelhante ao do item 2. A gente vai reescrever isso aqui, porque observe que nesse caso, quando a gente pega o inverso, muda a posição, né? Eu fico com essa operação, mas esse camarada agora ele está em N e esse está em H, então não dá para a gente concluir imediato. Então a ideia é fazer como a gente fez no outro caso. Colocar dentro dessa operação alguma coisa com um desses elementos aí, que no caso, como esse elemento está em N é normal, a ideia é que a gente tente fazer uma operação aqui de conjugar esse N a menos 1 com alguém do subgrupo H, tá? Aí a gente pegou então, faz o seguinte, ó. Tem o N a menos 1 aqui, o H a menos 1. Aí à esquerda do N a menos 1 eu vou colocar quem? H menos 1, H. Aí vou associar dessa forma, ó. Deixando o H-1 aqui e associando quem? O H, N-1, H-1, tá? Porque aí eu tenho o quê? Que esse camarada aqui é um elemento, desculpem, esse camarada é um elemento de H e esse aqui, ó, eu estou conjugando o N-1 por quem? Pelo H-1, então isso aqui é um elemento de N, tá? Então a gente tem que o H-1 pertence a H, esse camarada aqui, que é isso, pertence ao N, o N é H-1, que é o próprio N, porque o N é normal, e aí com isso a gente tem que o X-1 se escreve da maneira que a gente desejava, né? Dessa forma aqui, então ele pertence a esse conjunto, tá? Aí com isso fica demonstrado que esse camarada é um subgrupo de G, tá? Bom, aí no caso do item D, pessoal, que no item D a gente quer mostrar que se N1 e N2 são ambos normais em G, N1 e N2, né, o N1 operado com N2, assim como a gente definiu no item anterior, é um subgrupo também normal. Bom, no item C a gente provou justamente isso. Se eu tenho dois subgrupos em que pelo menos um deles é normal em G, então esse camarada, né, o produto deles é um subgrupo. O que o item D traz de novidade é que ele está dizendo que se os dois forem normais, além desse camarada ser subgrupo, ele também é normal, tá? Mas aqui é só a gente observar o seguinte, ó. Então, para a gente mostrar que o N1 e N2 é normal, basta mostrar que o N1 e N2 elevado a G é igual ao N1 e N2, para todo G. Então vamos lá, ó. Para todo G em G a gente tem o quê? Que isso aqui, né, vai ser que isso aqui é justamente quem? Que é G menos 1, N1, N2, G, tá? Aí, observem que daqui não dá para a gente concluir direto que isso aqui é o N1
N2. Se a gente pudesse concluir que isso aqui é a mesma coisa que N1 elevado a G, por exemplo, N2 elevado a G, aí também a gente chegaria, porque N1 elevado a G para todo G é N1, N2 elevado a G para todo G é N2. Mas observe o que é que eu vou fazer, ó. Nessa expressão, eu vou aqui, entre o N1 e o N2, eu vou operar com G, G-1. Por quê? Porque eu já tenho G-1 aqui, aí aparecendo o G desse outro lado, eu associo e aí eu obtenho quem? O N1G. E pegando o G-1 aqui com esse G, ó, aí eu vou ter que isso aqui é o N2G. Então, fazendo essa operação, eu vou associar dessa forma, tá? Escrevendo aqui entre o N2 o G-1, GG-1, né, que é o E, então não vou alterar nada, mas aí eu posso reescrever assim. Aí isso aqui é quem? N1G, isso aqui é N2G. Como o N1 e o N2 são normais, né, isso aqui é o N1 e esse aqui é o N2. Então, com isso a gente mostra que isso aqui é N1, N2 e, consequentemente, vale isso para todo G em G, né? E aí com isso a gente ganha que o N1 e N2 é normal, tá? E por último, ele pede para mostrar que se eu tenho agora que H é um subgrupo de G e N é normal em G, então a interseção desses dois camaradas é normal em H, certo? Então é um resultado que garante uma propriedade sobre normalidade, sobre ser normal, mas quando eu pego... porque a gente provou no item B que se os dois forem normais, a interseção é normal em G. Só que o item E diz o seguinte, ó, se você pega agora dois subgrupos de G, um deles apenas sendo normal, você ainda tem um subgrupo normal, mas não mais em G, e sim em H, tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, é claro que a interseção de H1 com... Desculpa, de H com N já é um subgrupo de H, porque a interseção de H com N, em particular, é um subconjunto de H, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é só pegar um camarada que está aqui e vai tomar um H que está em H. Aí a gente vai conjugar o X por esse elemento, né, que é justamente isso aqui, ó, certo? Esse camarada, quando a gente conjugar, o que é que vai acontecer com ele? Para a gente mostrar que esse camarada é normal, a gente tem que mostrar que esse, quando eu pego esse X, aí multiplico aqui por um H menos 1 e H, onde esse H é um elemento qualquer daqui, que esse camarada ainda pertence a isso aqui, certo? Bom, peguei um X então aqui na interseção, H em H, aí eu tenho que o X, em particular, como ele está na interseção, ele pertence a N, então esse elemento aqui, ó, ele pertence ao N, porque ele pertence ao NH, que é o próprio N, porque o N é normal, tá? Ou seja, H menos 1XH pertence a H para todo H em H, aliás, desculpa, pertence a N para todo H em H, tá? Então, como o X e o H também pertencem a H, esse mesmo camaradinho aqui, ele também pertence ao subgrupo H, porque eu vou pegar o X, né, que pertence a H, aí eu estou calculando o H menos 1 que está em H, com o X que está em H, com o H. Então esse camarada também pertence ao H. Então ele pertence a H, pertence a N, então ele pertence à interseção, para todo H em H. Então com isso a gente mostra que esse camarada, ele é normal, é a definição, né, que a gente está verificando, tá? Aí com isso a gente tem então que é um subgrupo normal, e aí com isso a gente encerra essa proposição, tá? Agora a gente vai falar, né, no próximo vídeo a gente vai falar sobre subgrupo quociente, melhor dizendo, tá bom?